Resumo do livro Dinheiro Domine o Jogo de Tony Robbins, parte 1. O tabuleiro e as regras do jogo para dominar qualquer jogo. O primeiro passo indispensável é compreender as regras, não as que o público acredita serem reais, mas aquelas que os grandes jogadores utilizam nos bastidores. Tony Robbins inicia sua obra com uma provocação necessária. O sistema financeiro moderno é um labirinto desenhado para que o investidor comum seja tributado e taxado até exaustão, muitas vezes sem perceber. Após entrevistar as 50 mentes mais brilhantes do mundo financeiro, como Ray Dalio e Warren Buffett, Robbins destilou uma verdade desconfortável. Você não pode vencer um jogo que não entende, especialmente quando as regras são escritas por aqueles que lucram com a sua falta de conhecimento. A análise profissional deste ponto de partida foca na transição de consumidor para proprietário. A maioria das pessoas entra no mercado financeiro como consumidores de produtos bancários, comprando fundos e planos de previdência baseados em marketing e promessas de curto prazo. No entanto, o investidor de sucesso entende que o setor financeiro é a indústria que cobra mais caro por serviços que, estatisticamente, entregam menos que a média do mercado. Robbins nos alerta sobre o impacto devastador das taxas ocultas. Uma taxa de 2% ao ano pode parecer inofensiva hoje, mas, ao longo de 30 anos, ela pode consumir mais da metade do seu patrimônio final devido ao efeito inverso dos juros compostos. No Arte do Mundo, enfatizamos que dominar o jogo começa com o despertar dessa consciência técnica. O tabuleiro está montado com armadilhas cognitivas e complexidades desnecessárias para manter o investidor paralisado ou dependente de intermediários. A primeira regra para vencer é decidir que você não será mais o produto, mas o estrategista. Isso exige educação financeira rigorosa e a coragem de questionar o senso comum. Antes de buscar o próximo grande investimento, você deve limpar o terreno, eliminando custos invisíveis e protegendo seu capital contra a erosão do sistema. É aqui que o jogo realmente começa, na decisão inabalável de retomar o controle sobre o seu futuro financeiro, transformando a informação bruta em poder de execução. Parte 2. Torne-se um insider. Vencendo o mito das taxas. Uma vez que você compreende que o sistema financeiro pode ser um labirinto de custos, o próximo passo para dominar o jogo é aprender a enxergar as taxas ocultas que corroem o seu futuro. Tony Robbins utiliza uma analogia poderosa. Investir em fundos que cobram altas taxas sem entregar resultados consistentes é como tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. A análise profissional deste bloco revela que a maioria dos investidores acredita estar pagando apenas uma pequena porcentagem para que especialistas gerenciem seu dinheiro. Mas a realidade matemática é brutal. Devido ao impacto dos juros compostos, uma diferença de apenas 1% ou 2% em taxas pode significar a perda de 10 a 20 anos de rendimentos acumulados ao longo de uma vida de trabalho. O segredo dos insiders, os grandes investidores de Wall Street, é a busca obsessiva pela eficiência de custos. Eles sabem que o mercado é imprevisível, mas as taxas são uma certeza. Robbins destaca que 96% dos fundos de investimento, geridos ativamente, onde um gestor tenta adivinhar as melhores ações, não conseguem bater a média do mercado a longo prazo, após o desconto das taxas e impostos. A solução proposta é a utilização de fundos de índice, conhecidos como ETFs, que replicam o mercado de forma automática e com custos drasticamente menores. No Arte do Mundo, enfatizamos que ser um insider significa exigir transparência. Você deve saber exatamente quanto está pagando e a quem. O profissional moderno deve buscar consultores fiduciários, menos aqueles que têm a obrigação legal de colocar os seus interesses acima dos lucros da corretora. Vencer o mito das taxas é a primeira grande vitória tática. Ao reduzir seus custos operacionais ao mínimo, você garante que uma fatia muito maior do crescimento do mercado fique no seu bolso. Não se trata apenas de quanto o seu dinheiro rende, mas de quanto desse rendimento você efetivamente retém. No jogo do dinheiro, a economia de custos é a forma mais segura de lucro garantido. Parte 3. Defina o preço da liberdade. Metas financeiras reais. Um dos maiores erros cometidos por quem deseja prosperar é manter o objetivo da riqueza como algo vago e emocional. No livro
Tony Robbins ensina que o cérebro humano não consegue traçar um caminho eficiente para um destino que ele não consegue visualizar com exatidão. Para dominar o jogo, você precisa colocar um número na sua liberdade. A análise profissional desta etapa foca na clareza absoluta. Se você não sabe quanto custa a vida dos seus sonhos, você nunca chegará lá, pois estará sempre correndo atrás de um horizonte que se afasta conforme sua renda aumenta. Robbins propõe 5 níveis de objetivos financeiros para que a jornada se torne psicologicamente sustentável e matematicamente lógica. O primeiro nível é a segurança financeira, o montante necessário para cobrir apenas os seus custos básicos, como moradia, alimentação e serviços essenciais. O segundo é a vitalidade financeira, que adiciona pequenos luxos e entretenimento. O terceiro é a independência financeira, onde seus ativos geram renda suficiente para manter seu padrão de vida atual, sem que você precise trabalhar. Os níveis seguintes elevam o patamar para a liberdade financeira e a liberdade absoluta, onde todos os seus desejos, por mais grandiosos que sejam, são financiados pelo fluxo de caixa dos seus investimentos. No ATD do Mundo, reforçamos que essa estratificação é uma ferramenta de poder. Quando você faz as contas, muitas vezes percebe que a independência financeira está muito mais perto do que imaginava. O profissional não trabalha por mais dinheiro. Ele trabalha por um número específico. Ter clareza reduz o medo e elimina a ansiedade do será que vou conseguir. Ao definir esses marcos, você transforma um sonho impossível em um plano de engenharia. Cada aporte mensal deixa de ser uma privação de consumo e passa a ser a compra de um pedaço da sua liberdade futura. Lembre-se, o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Defina seu número, e o jogo se tornará uma questão de tempo e disciplina, não de sorte. Parte 4. Alocação de ativos, onde colocar seu dinheiro. Se existe uma decisão que separa os investidores profissionais dos amadores, essa decisão é a alocação de ativos. Tony Robbins enfatiza que onde você coloca seu dinheiro é muito mais importante do que quais ações ou títulos individuais você escolhe. A análise técnica mostra que mais de 90% da variação do retorno de uma carteira de investimentos vem da alocação, e não do timing de mercado. Para dominar o jogo, você deve aprender a dividir seu capital em baldes diferentes, cada um com uma função específica na sua jornada para a liberdade. O primeiro é o balde de segurança. Aqui, o objetivo não é o crescimento explosivo, mas a preservação. São ativos de baixa volatilidade, como títulos públicos de curto prazo e reservas de liquidez, que garantem que você terá paz de espírito durante as tempestades econômicas. O segundo é o balde de crescimento, onde buscamos retornos maiores através de ações, imóveis e investimentos em negócios. Este balde é o motor que impulsiona o aumento do seu patrimônio no longo prazo, mas ele vem acompanhado de oscilações que testam o emocional. Robbins sugere ainda um terceiro, o balde de sonhos, uma conta separada, onde você coloca uma pequena parte dos lucros para gastar com prazeres imediatos, mantendo a motivação para seguir o plano. No ATD do Mundo, destacamos que a alocação de ativos é o seu sistema de defesa e ataque. O profissional entende que nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta, mas também sabe que a diversificação cega é ineficiente. A chave está no equilíbrio dinâmico. Quando o mercado de crescimento cai, o seu balde de segurança protege sua sobrevivência e permite que você compre ativos baratos. Quando o mercado sobe, o balde de crescimento faz o trabalho pesado. Dominar a alocação de ativos é, em última análise, dominar o risco. É a garantia de que, não importa o que aconteça com a economia, você terá recursos disponíveis para continuar no jogo até a vitória final. Parte 5. O portfólio All-Weather de Ray Dalio. Um dos momentos mais valiosos do livro ocorre quando Tony Robbins convence Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, a revelar uma estratégia de investimento acessível ao cidadão comum. O conceito central é o portfólio All-Weather para todas as estações. A análise profissional desta estratégia parte do princípio de que ninguém, nem mesmo os gênios de Wall Street, pode prever o futuro com 100% de precisão. Por isso, em vez de apostar em um cenário econômico, você deve construir uma carteira que floresça em qualquer um deles.
Dalio identifica que existem apenas 4 estações na economia: inflação acima do esperado, inflação abaixo do esperado, crescimento acima do esperado e crescimento abaixo do esperado. A engenharia financeira por trás desta estratégia não foca apenas na diversificação de ativos, mas na diversificação do risco. Enquanto a maioria das pessoas acha que ter 50% em ações e 50% em títulos é equilibrado, Dalio demonstra que isso é um erro, pois as ações são 3 vezes mais voláteis que os títulos, o que significa que o risco estaria quase todo concentrado nas ações. O portfólio All Weather sugere uma divisão técnica: 30% em ações para o crescimento, 40% em títulos de longo prazo e 15% em títulos de médio prazo para estabilidade e proteção, 75% em ouro e 75% em commodities como proteção contra a inflação. No H de do Mundo, traduzimos essa lição como a busca pela resiliência patrimonial. O profissional não tenta ser mais esperto que o mercado. Ele tenta ser mais preparado que o mercado. Com essa alocação, quando as ações caem, geralmente os títulos ou o ouro sobem, equilibrando as perdas. É um sistema projetado para capturar ganhos nas altas, mas, fundamentalmente, para evitar as quedas catastróficas que destroem décadas de economia. Dominar o jogo com a estratégia de Dalio é entender que o maior segredo da riqueza não é ganhar o máximo possível hoje, mas sim nunca sofrer uma perda da qual você não possa se recuperar. Parte 6. Crie uma renda que você nunca vai esgotar. O objetivo final de dominar o jogo não é apenas acumular uma montanha de dinheiro, mas sim garantir que essa montanha gere um fluxo constante de oxigênio para a sua vida. Tony Robbins argumenta que a verdadeira liberdade não está no patrimônio líquido, mas no rendimento líquido. A análise profissional deste bloco foca no conceito de renda vitalícia. Muitos investidores cometem o erro de focar apenas na fase de acumulação e entram em pânico na hora de usar o dinheiro, temendo que ele acabe antes do fim da vida. No jargão financeiro, este é o risco da longevidade, e dominá-lo exige uma mudança de mentalidade. Você precisa transformar sua carteira de investimentos em uma fonte de renda automática. Para isso, Robbins explora estratégias utilizadas pelos mais ricos para garantir que o principal nunca seja totalmente consumido. Discutimos aqui a regra dos 4%, uma diretriz clássica que sugere que, se retirar 4% do seu portfólio anualmente, as chances de o dinheiro durar mais de 30 anos são altíssimas. No entanto, o livro vai além, sugerindo o uso de instrumentos como seguros de renda e anuidades de baixo custo, que funcionam como uma previdência privada eficiente, garantindo que você receba um salário todos os meses, independentemente de quanto tempo viva ou de como o mercado se comporte. No H de do Mundo, enfatizamos que a riqueza real é medida em tempo, não apenas em moeda. O profissional de sucesso constrói o que Robbins chama de caixa eletrônico pessoal. Isso significa estruturar seus ativos, sejam imóveis, dividendos ou títulos, para que o fluxo de caixa cubra seu custo de vida. Quando sua renda passiva supera suas despesas, você venceu o jogo. A partir desse ponto, o trabalho torna-se uma escolha e não uma necessidade. Criar uma renda que nunca se esgota é o passo final para garantir que sua liberdade financeira seja, de fato, permanente e à prova de crises. Parte 7. A psicologia da riqueza menos o jogo de 80% mental. Tony Robbins afirma categoricamente: o sucesso financeiro é 80% psicologia e apenas 20% estratégia. Você pode ter o melhor plano do mundo e a carteira de Ray Dalio, mas se não dominar suas emoções, você irá auto-sabotar seus resultados no primeiro sinal de crise. A análise profissional desta etapa foca nos vieses cognitivos, as falhas de programação do cérebro humano, que nos levam a comprar na alta, movidos pela ganância, e vender na baixa, paralisados pelo medo. Dominar o jogo exige que você se torne um observador do seu próprio comportamento, entendendo que o mercado financeiro é uma máquina desenhada para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Um dos conceitos mais poderosos discutidos aqui é o de automação como defesa. O profissional sabe que a força de vontade é um recurso limitado.
Por isso, a solução não é tentar ser forte, mas sim criar sistemas que decidam por você. Isso inclui aportes automáticos e o rebalanceamento programado. Quando você automatiza seus investimentos, você retira a emoção da jogada. Outro ponto crítico é o controle do ambiente. Robbins sugere que você pare de ouvir o ruído constante da mídia financeira, que vive de criar pânico para gerar audiência. O investidor de elite foca no longo prazo e entende que a volatilidade não é o inimigo, mas sim o preço que se paga pelo crescimento. No ATD do Mundo, reforçamos que a riqueza é um estado mental antes de ser um saldo bancário. O medo da perda muitas vezes impede as pessoas de agir, enquanto a comparação com os outros as leva a tomar riscos desnecessários. O profissional cultiva a mentalidade de abundância e a disciplina de seguir o plano, mesmo quando as manchetes dizem o contrário. Dominar a sua psicologia significa aceitar que você não pode controlar o mercado, mas tem controle total sobre a sua reação a ele. Se você vencer a batalha dentro da sua mente, o mercado se encarregará de vencer a batalha na sua conta bancária. Parte 8: O poder dos juros compostos e o rebalanceamento. Muitos investidores acreditam que, após montar uma carteira, o trabalho está concluído. No entanto, para dominar o jogo, é preciso entender a mecânica do rebalanceamento. Tony Robbins explica que, com o passar do tempo, diferentes ativos crescem em ritmos distintos. Se as suas ações subirem muito, elas passarão a representar uma fatia maior do seu patrimônio do que o planejado, aumentando o seu risco. A análise profissional do rebalanceamento revela que esta é a única forma técnica e segura de comprar barato e vender caro sem precisar prever o futuro. O processo é simples. 1 ou 2 vezes por ano, você ajusta sua carteira para que ela volte à alocação original, os baldes que definimos na parte 4. Se a meta era ter 30% em ações, e elas subiram para 40%. Você vende o excesso realizando lucro na alta e usa esse dinheiro para comprar os ativos que ficaram para trás comprando na baixa. Isso força uma disciplina matemática que ignora as manchetes de jornais e foca na eficiência estatística. No ATD do Mundo, enfatizamos que o rebalanceamento é o que protege o investidor de se tornar vítima do próprio sucesso, evitando que uma bolha em um setor destrua todo o seu portfólio. Tudo isso é potencializado pelo 8º prodígio do mundo: os juros compostos. Robbins reforça que o tempo é mais importante do que o valor do aporte inicial. O segredo não é apenas o rendimento, mas a reinvestimento constante dos ganhos. Quando você mantém a disciplina do rebalanceamento ao longo de décadas, você cria um efeito de bola de neve financeira, onde o dinheiro gera mais dinheiro, que por sua vez gera ainda mais. O profissional não busca retornos milagrosos em um mês. Ele busca a consistência que permite aos juros compostos fazerem o trabalho pesado. Dominar essa mecânica é o que transforma pequenos poupadores em grandes detentores de fortuna. O jogo do dinheiro não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona onde a persistência técnica vence o brilho momentâneo. Conclusão desse maravilhoso livro: Dinheiro. Domine o jogo, de Tony Robbins. O segredo final: viver uma vida de contribuição. Após percorrer todos os degraus técnicos, desde a eliminação de taxas até a estratégia all-weather do Ray Dalio, Tony Robbins revela o que ele considera o verdadeiro prêmio de dominar o jogo: a capacidade de contribuir. A análise profissional desta conclusão vai além dos números. Robbins argumenta que, se o dinheiro não servir para melhorar a sua vida e a de outros, ele é apenas um amontoado de papel ou bits em uma conta bancária. Para o HD do Mundo, esta é a lição de propósito sobre o lucro. A liberdade financeira não é o fim da linha, mas o início de uma nova fase, onde você tem o recurso mais escasso de todos: o tempo para se dedicar ao que realmente importa. Um conceito central aqui é que a riqueza se expande quando é compartilhada. Robbins, que superou uma infância de escassez extrema, enfatiza que a psicologia da abundância é alimentada pelo ato de dar. Ele sugere que, mesmo antes de atingir a independência total, o investidor deve cultivar o hábito de doar uma parte de seus recursos, ou tempo. Isso treina o cérebro para entender que há mais do que o suficiente, combatendo o medo e a escassez que paralisam tantos investidores. No mundo corporativo e nos negócios,
Essa mentalidade de contribuição é o que cria legados duradouros e marcas que as pessoas amam. Encerrar o jogo do dinheiro significa, portanto, tornar-se um mestre da sua própria existência. Dominar o jogo é ter a segurança de que sua família está protegida, a vitalidade de viver suas paixões e a generosidade de impactar o mundo ao seu redor. Tony Robbins entrega neste livro não apenas um mapa para a conta bancária, mas um guia para uma vida rica em todos os sentidos. O convite final é simples. Siga as regras, proteja seu capital, multiplique sua renda e nunca esqueça que a moeda mais valiosa do mundo é a gratidão. Ao dominar o dinheiro, você deixa de ser um peão no tabuleiro econômico e assume o papel de arquiteto do seu próprio destino.